Olá pessoal, bom dia. Pessoal da segunda série do ensino médio, estamos aqui para a nossa primeira aula no período de quarentena, falando sobre a teoria cinética dos gases. Quando nós falamos do estado gasoso, né, o estado de um gás, nós dizemos que conhecemos o estado de um gás quando a gente conhece os valores de pressão, volume e temperatura, certo? Essas três grandezas é quem dá ou dão a característica de um gás, de um comportamento de um gás, certo? Quando a gente fala em mudança de estado, o gás ele não vai deixar de ser gás, porque ele não vai mudar o estado físico. As pessoas confundem mudança de estado com mudança de estado físico, e não é. É mudança no comportamento de uma das grandezas de referência do estado gasoso. Quais são essas grandezas? Também chamadas de variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Então, quando a gente conhece essas três grandezas, nós conhecemos o estado de um gás. Quando uma dessas grandezas sofre alguma alteração, houve uma mudança de estado, ou seja, mudou o comportamento do gás. Agora, antes da gente falar das mudanças propriamente ditas, a gente precisa entender o que é o sistema, certo? Um sistema é aquilo que está em estudo, é uma porção em estudo. Então, uma amostra de gás é o meu sistema. Esse sistema, ele tem fronteiras, que é o contato com o ambiente. Então, a gente divide o sistema em três. Eu posso estar trabalhando com um sistema isolado, um sistema fechado e um sistema aberto. O que é um sistema isolado? Eu trouxe para vocês um exemplo, uma garrafa térmica, certo? O líquido ou gás dentro da garrafa, ele está isolado. Ele não permite troca de massa, nem troca de temperatura com o meio externo. Então, o gás contido em uma garrafa térmica, ele não sofre alteração do meio, nem alteração de massa e nem alteração de temperatura. Por isso que a gente fala que ele encontra-se isolado. O que seria um sistema fechado? Um gás em uma garrafinha dessa, por exemplo. Ela encontra-se fechada. O gás não vai sair daqui. Você aperta, mas o gás não sai. Em consequência, ele não está isolado. A massa, a quantidade de moléculas do gás aqui dentro sempre vai ser a mesma, porque não há uma troca com o meio ambiente. Aqui permite uma troca de calor, certo? A influência da temperatura externa com a temperatura interna. Então o sistema é fechado, mas não isolado, certo? As partículas aqui dentro podem sofrer influência da temperatura externa. E o que é um sistema aberto? Um copo. As partículas do ar contidas aqui dentro desse copo, elas podem interagir com o meio ambiente, né? Podem interagir, podem sair, podem voltar, e sofrem também alteração com a temperatura, com o calor externo, que pode alterar o comportamento dessas partículas. Então, o sistema aberto, o próprio nome já diz, vai permitir troca de massa com o ambiente, ok? Pessoal, a nossa primeira transformação é a transformação isotérmica, baseada na lei de Boyle-Mariotti. Transformação isotérmica, iso, semelhante, térmica, temperatura. Então, a transformação isotérmica é a transformação que ocorre com a temperatura constante, certo? Nesse caso, o que é que diz a lei de Boyle-Mariotti? Que em um sistema fechado, então, lembrando aquela nossa definição, sistema fechado, não isolado, né? Então, ele vai sofrer influência do meio. Em um sistema fechado, a pressão é inversamente proporcional ao volume. O que é que isso significa dizer? O que é que vocês entendem por inversamente? Inverso. Qual é o inverso de subir? Descer. Então, se a pressão e o volume são inversamente proporcional,
Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Nós temos três variáveis: temperatura, que vai ser constante, pressão e volume, trabalhando de maneira inversa. A forma matemática, P1V1 igual P2V2. Quando é que você sabe que mudou, que houve uma mudança de estado? Quando ocorre alteração em uma dessas variáveis. Então, se você tinha uma situação onde o gás era 5 atm, um volume de 10 litros, mudou para 10 atm, então já é o seu estado final. P1 é pressão inicial, V1 volume inicial, P2 pressão final, V2 volume final. É importante que essas grandezas estejam expressas nas mesmas unidades. Se a pressão inicial é em atm, a final também deve ser em atm. Se o volume inicial é em litros, o final deve ser em litros. Ok?